Começa agora o Transparência Já, seja bem-vindo. Hoje no programa quem conversa comigo é o vereador Bruno Dias, que faz aí uma prestação de contas do seu trabalho. Vereador Bruno Dias, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Manu, é mais uma vez um prazer estar aqui prestando conta do meu trabalho como vereador na cidade de Pouso Alegre. O programa Transparência Já, como você, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara e também você que está aí nos ouvindo pelas ondas do rádio na 96,7, a Legislativa FM, você sabe bem, né? É uma prestação de contas do trabalho que os vereadores estão desenvolvendo aqui na Câmara de Pouso Alegre. E tenha certeza, viu? Todo esse trabalho faz muita diferença na sua vida, porque as leis que são votadas aqui na Câmara impactam diretamente na vida de todos nós. Vereador Bruno Dias, para a gente começar o bate-papo de hoje, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como tem sido aí as últimas ações do seu mandato. As ações têm sido bem tranquilas, o mandato está transcorrendo muito bem, dentro do esperado. A Câmara tem trabalhado muito, a atuação nas comissões tem sido de muito esforço, de muita leitura e de muito trabalho. A gente tem analisado, tem tido tempo para analisar os projetos que vêm do Poder Executivo e os de autoria do Poder Legislativo. E eu entendo que a Câmara está trabalhando dentro da normalidade e mais do que isso, a gente está trabalhando com um sistema muito austero de gastos, o que vai trazer benefícios para a população. Vereador Bruno Dias, o senhor começou falando aí, né, brevemente do trabalho das comissões, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a população como tem sido desempenhados os trabalhos nas comissões permanentes e também as comissões especiais, né, que o senhor compõe. As comissões permanentes têm analisado com transparência e, acima de tudo, com tempo e discutido os projetos que vão entrar em tramitação ou que estão em votação, dando seus pareceres. E as comissões especiais, as comissões de estudo, a gente tem 4 hoje na casa, referente às obras das galerias, referentes aos processos de licitação, medição e execução dos serviços da empresa Plenax. Temos a comissão que estuda as inconsistências no que diz respeito à captação de esgoto da Plenax, da Copasa, e temos ainda uma comissão de estudo sobre a obra da Avenida DIC 2, a Avenida Herbert Campos, né, que vai analisar justamente se aquilo que estava dentro da verba federal destinado, se foi utilizado na execução das obras. São 4 comissões, eu estou presente em 2 delas, sou relator da comissão da Plenax e sou membro da outra. E a gente tem se debruçado sobre essa documentação para conseguir produzir uma documentação que ou ateste a execução dos serviços adequados ou que indique justamente as inconsistências, os problemas relacionados a desvio ou prevaricação ou mesmo enriquecimento ilícito para que a gente possa cobrar, né, soluções via Ministério Público. Vereador Bruno Dias, e o que despertou nos vereadores esse interesse aí para instaurar essas comissões específicas de estudo, né? Especificamente as comissões aí que o senhor faz parte, né? Que o senhor citou, que uma das comissões é a da Plenax, né? Que prestava serviços terceirizados para a prefeitura, é isso, né? Vamos falar de cada uma delas, né? No caso da Avenida DIC 2, o que mais chama atenção é o fato de não poder haver trânsito de caminhões e ônibus naquela avenida, o que naturalmente, o que deveria ser uma espécie de anel viário da cidade, o que diminuiria os nossos problemas de trânsito, não podem ser porque a avenida como ela está hoje, ela não suporta o trânsito de veículos pesados. A grande questão é que era para sustentar, era para suportar. Então, o objetivo da comissão é justamente responder a esta pergunta elementar. Por que a gente não consegue fazer utilização de veículos pesados em uma avenida que deveria receber? Sobre a obra das galerias centrais, o volume de dinheiro que foi gasto numa obra que se mostrou absolutamente inútil. O transtorno gerado aos moradores e principalmente aos comerciantes da região, que tiveram por 6 meses obras que pararam seus comércios, que invadiram sua vida, que colocaram seus imóveis em risco e principalmente que não apresentaram resultados dentro do esperado. No que diz respeito à empresa Plenax, a grande questão é se a empresa tinha condições de prestar o serviço pelo qual ela recebeu, se ela tinha o quadro de funcionários adequado, se ela tinha frota licitada, se ela tinha principalmente
uma medição justa e precisa dos serviços, que foi serviços milionários, né? E que apresentou medições, ao que as comissões têm entendido, absolutamente vagas de prestação de serviços. Seria isso. E no que diz respeito ao esgoto, é elementar que a gente tem na cidade muitos pontos de coleta que são desviados para o rio, embora a gente pague integralmente pela captação e pelo tratamento. Essa comissão tem ido aos lugares, visitado os bairros, justamente para verificar a situação de coleta e tratamento de esgoto na cidade. Vereador Bruno Dias, e como que tem sido aí os trabalhos das comissões agora? Principalmente as comissões que o senhor integra, né? Porque Sim. falar de todas ficaria um pouco complicado. Mas das comissões que o senhor integra, que o senhor está assim, mais cotidianamente convivendo com elas, como que está o andamento do trabalho agora? Eu vou falar com mais propriedade relacionada à Plenax, porque é a comissão da qual eu sou o relator. Então, nós estamos numa fase inicial de analisar documentos, é uma análise documental. Só da Plenax são mais de 10 mil páginas de documento. Eu já devo ter olhado, lido e apontado algumas inconsistências de pelo menos metade dessas 10 mil páginas. O segundo passo é fazer o que a gente chamaria de fase de oitivas, chamar testemunhas e colher depoimentos. E depois a gente vai ter o momento da defesa da empresa e a preparação de um relatório que vai ser encaminhado tanto para a Prefeitura quanto para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, caso a gente observe qualquer tipo de irregularidade. Vereador, e agora vamos falar dos projetos. Os projetos que foram votados recentemente aqui na casa, quais projetos que o senhor gostaria de destacar ou de explicar um pouco melhor para a população? Olha, sem dúvida, um dos projetos importantes que veio do Poder Executivo é o que concedeu o aumento para os professores, um aumento que, ao meu ver, deveria ter sido maior. Eu não tenho dúvidas de que a classe dos professores merece um aumento mais substancial, mas infelizmente as negociações sindicais com o Poder Executivo não conseguiram produzir um efeito mais significativo nesse aumento. Embora a gente tenha pressionado, é aquilo que hoje o Poder Executivo tem condições financeiras de pagar por uma série de problemas relacionados à arrecadação do município. Mas a gente acredita que nos próximos anos a gente tenha ganhos mais significativos para os professores da cidade de Pouso Alegre. Outro ponto importante, um outro projeto que eu gostaria de destacar, é justamente o projeto que endurece as penas e a forma de apreensão dos animais em estado de soltura, um projeto de minha autoria, que é um projeto importante, uma vez que animais de grande porte em situação de soltura têm causado acidentes constantes na cidade. E um outro projeto que deve entrar em tramitação essa semana ainda é um projeto que torna flexível o intervalo escolar para para as mulheres que estão em situação de amamentação. Hoje, a licença maternidade, que é de 6 meses no setor público, 120 dias no setor privado, ela é muito restritiva principalmente para as mães que precisam amamentar os filhos. Então, Pouso Alegre, eu tenho certeza que vai ser pioneira na aprovação desse projeto, permitindo a todas as lactantes, as mães em situação de amamentação, que possam com tranquilidade amamentar seus filhos, inclusive fora desse período de licença. O texto do projeto, vereador Bruno, prevê o quê? Que as trabalhadoras tenham alguns intervalos? Na verdade, as estudantes, né, de todos os níveis, sim. Ensino médio, o projeto contempla superior, só os estudantes. Para os estudantes. Certo. Né, que os horários de amamentação sejam flexibilizados, porque a criança ela não tem muita hora para mamar, né? E às vezes, se você casar isso exclusivamente com o tempo de intervalo da estudante, que é na maioria dos casos 15, 20 minutos, né? Você acaba limitando um direito essencial, que é o direito da amamentação, o direito à saúde da criança e também ao bem-estar da mãe. Então, ela acaba se privando do intervalo para amamentar e acaba também não conseguindo descansar, né? Evidentemente, para a atividade estudantil dela. Então, o projeto ele flexibiliza justamente os intervalos para que a estudante amamente seus filhos
num período mais tranquilo. E um dos pontos importantes assim, é que ela atinge todos os níveis de ensino, mesmo a pós-graduação, graduação, estudantes universitários, ensino médio, né? A gente tem uma grande quantia de abandonos de mães de recém-nascidos no ensino médio. Era esse então, ponto justamente que eu ia tocar, né, vereador? Sem dúvida é o ponto mais preocupante. Com preocupante. certeza um grande percentual aí da evasão escolar das mulheres ocorre por conta disso, né, da gravidez na adolescência. Entre o primeiro e o né? terceiro colegial, a gente tem um índice alto de gravidez na adolescência. E o pior, a gente tem índices de abandono que não são acompanhados de índices satisfatórios de retorno, né? Então, a gente entende que se a gente conseguir beneficiar pelo menos algumas pessoas com essa possibilidade, né, a gente vai ter dado um avanço significativo, não só no direito da criança de ter uma alimentação e uma saúde, né, como no direito da gestante de ter sua vida estudantil continuada. Com certeza, e a gente sabe que é um momento delicado, né, na vida, principalmente do adolescente, né, vereador Bruno? Porque às vezes já está tendo conflitos familiares, já é uma né? situação porque é uma situação um pouco delicada. No caso da adolescente, já é uma situação de desestruturação. Com certeza. Então, a gente não deve ser, a gente deve ser facilitador das situações. Então, eu acredito que é um projeto que vai ser muito bem-vindo para Pouso Alegre e a gente vai ser pioneiro aí no Brasil no que diz respeito a isso. E o projeto que o senhor comentou inicialmente com a gente, com relação aos animais, são os animais aí de grande porte? Sim, Seria cavalos, bois, vacas, bezerros que ficam numa situação de soltura. Hoje eles são apreendidos e levados para um piquete, o sujeito paga uma multa exclusiva, né, e ele tem 120 dias para reclamar a posse, então a gente está diminuindo essa possibilidade para 4 dias, não mais 5 dias, e ele passa a pagar uma multa por dia em que o animal fica na prefeitura. Então, é como no Detran. Sim, seu carro é apreendido, você paga diária, por dia. Né? Agora a gente está endurecendo isso, porque justamente a gente tem situações em que compensa você deixar o animal solto, pastando na rua, causando acidentes, porque ele vai ser colocado num piquete em que o pasto está verdinho. Então, para o proprietário, é um ótimo negócio. Ele vai ficar 2, 3 meses lá e o proprietário vai ter que pagar uma multa relativamente baixa. A partir da mudança para um sistema de diárias, ele vai pensar 2 vezes antes de deixar sua propriedade em situação de soltura. Porque a responsabilidade sobre o animal é do proprietário, né? É muito importante que a gente esclareça esse ponto, né? A gente sabe aí que vias importantes da cidade, como a DIC 1, hoje até mesmo a DIC 2, a própria avenida, né, principal da cidade, já aconteceu da gente ver ali vários animais e de causarem acidentes. E, infelizmente, às vezes até com vítimas fatais, né? Porque a gente sabe que um veículo em alta velocidade... em alta velocidade, ou uma motocicleta que colide com uma vaca. Um cavalo, uma vaca é fatal, né? Além, obviamente, do próprio direito do animal, com né? certeza. Que tem que ser preservado, o direito à vida, o direito dele ter condições adequadas de vida, e a situação de soltura é degradante, porque esse animal vai fuçar no lixo, esse animal vai sofrer atropelamentos, então a gente tem que garantir um estado de civilidade, por assim dizer. Com certeza. Vereador Bruno, e o que acontece então se o proprietário do animal ele não procurar? Se ele não for atrás da prefeitura procurar? De asta pública, né? Esse animal vai ser leiloado em pouco tempo, né? E o proprietário perde o direito de tê-lo. Entendi. Entre o seu rebanho. Então, o principal da lei agora é o endurecimento na questão da multa, uma multa mais alta, fazendo com que a população procure, né? A multa continua a mesma. O que muda é a forma de cobrança. Antes a multa era única, agora ela é diária. Sim. Né? Então, tecnicamente, na prática, aumenta o valor, né? Se você deixar ali o seu animal 2, 3 dias, um mês, vai ficar muito mais caro. Vai ficar naturalmente inviável para ele retirar esse animal, então ele vai perder o poder de posse sobre o bem. Mas, por enquanto, nada muda com relação às pessoas que precisam do animal para transporte. Por exemplo, os veículos de tração animal que ainda trafegam na cidade, por enquanto, nada muda. Não, eu acho que nada muda e, na minha opinião, mano, eu acho que esse é o menor dos problemas. A gente tem que garantir condições para que o carroceiro, que usa o animal de forma inteligente, que faz uma doma gentil, que tem carinho pelo animal, que trata bem, que ele seja também valorizado, né? A gente tem que entender que muitas pessoas têm isso como modo de vida, senão a gente não pode ser restritivo. A gente tem que garantir condições de saúde ao animal, mas também a gente não pode esquecer que os seus proprietários são pessoas e que muitas vezes dependem daquele bem ali para sobreviver.
Com certeza, vereador Bruno. Bom, então agora para a gente finalizar o nosso Transparência Já de hoje, chegou aquele momento de você, cidadão, ter aí todos os canais de comunicação para entrar em contato com o vereador Bruno Dias. E olha só, a gente sempre reprisa aqui no Transparência Já como que é importante a sua participação nessa prestação de contas que é o Transparência Já, mas também no trabalho diário dos vereadores, acompanhando aí pelas redes sociais, pelos nossos canais oficiais, pela TV Câmara, pela Rádio Legislativa FM, pelo nosso Facebook e agora pelos canais de comunicação do vereador. Vereador Bruno Dias, quem quiser entrar em contato com o senhor, conhecer melhor o seu trabalho, como que pode fazer? Pode ligar no gabinete, agendar um horário, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, eu dou um jeito de ir até a pessoa. O telefone do gabinete é 3429-6543. Pode me procurar pela página, pelo meu perfil do Facebook, pela assessoria da Câmara e eu estou à inteira disposição das pessoas para tudo o que for necessário no diálogo, no entendimento do que for interesse do município. Vereador Bruno Dias, mais uma vez eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Eu desejo a todos aí um bom dia. Muito obrigada e a gente aguarda o senhor aqui no próximo mês. Muito obrigado. E a gente agradece especialmente a sua companhia, você, cidadão pouso-alegrense, que está interessado em saber o que os vereadores estão fazendo. É isso mesmo, todos nós, cidadãos, temos que estar atentos ao trabalho do Poder Legislativo. O Transparência Já de hoje fica por aqui, mas a gente volta com mais programas e mais prestação de contas para você, cidadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.